Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Mancha Atômica. Eu sou o Eduardo Barbabella, sou um dos pesquisadores do projeto e serei o mediador do podcast desta semana. Antes de começarmos, convido todos e todas a acessarem nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Ajude o Manchetômetro a continuar online. É só acessar www.benfeitoria.com/manchetômetro. Neste episódio, vamos discutir sobre economia. Com o final das eleições e a vitória de Lula, o Brasil vive hoje um momento de transição do governo Bolsonaro para o terceiro governo Lula. Neste período, os grupos de trabalho que têm atuado para entender o legado que o governo Bolsonaro deixará e o que será possível fazer a partir desse legado no primeiro ano de governo Lula. Para nos ajudar a entender não apenas o processo, mas também discutir a cobertura midiática dele, convidamos Daniel Negreiros Conceição, professor de Economia do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Daniel, para começar, temos uma discussão atualmente na grande mídia sobre as questões que envolvem o futuro da área econômica no Brasil. Como você avalia a cobertura da mídia a respeito da transição de governo na área econômica? Existe algum viés específico? Se existe, você considera que esse viés é benéfico para o país? Olha, a cobertura tem sido terrível, né? Vergonhosa mesmo. Uma cobertura com um viés que já deveria ter sido superado, né? Mas é um viés que tem projeto, inclusive, e tende a impedir que esse governo siga, né, consiga se estabelecer e consiga governar de maneira minimamente saudável para a população brasileira. Explicando exatamente que viés é esse, né, há muito tempo a nossa mídia comprou, e aí há, né, motivos bastante claros, bastante fáceis de identificar para esse tipo de discurso que foi adotado pela mídia, mas a mídia comprou a ideia de que o nosso grande problema econômico é o suposto desequilíbrio fiscal do governo federal, né? E que, então, isso exigiria um monte de medidas com o objetivo específico de reduzir, né, controlar e reduzir, idealmente reduzir, mas pelo menos estabilizar o endividamento do governo brasileiro, e aí os indicadores normalmente são endividamento como fração do PIB, que não faz nenhum sentido mais competente para análise da sustentabilidade dessa dívida, mas que é escolhido arbitrariamente para dizer que o Estado brasileiro está quebrado ou está com dificuldades fiscais. E esse discurso é adotado de maneira hegemônica, sem nenhum contraditório, né? E é usado para pressionar o governo, e, por enquanto, a equipe de transição, a assumir compromissos que são absolutamente desnecessários e ruins para a população brasileira. Então, essa grande mentira que a mídia tem defendido, e está defendendo com muita virulência, é uma mentira feita para não deixar o governo governar direito. É isso. Perfeito. E é interessante quando você fala sobre esse viés, que se a gente acompanha, né, as últimas semanas da cobertura midiática, muito se falou sobre possibilidades no Ministério da Fazenda, né? Então se falava sobre Henrique Meirelles, se falou sobre Pércio Arida, muitas vezes se falava de uma certa forma elogiosamente, ou seja, falavam que era um bom caminho para o governo Lula, né, o governo 3 Lula. Mas aí, no meio do caminho, né, a gente teve essa discussão sobre os nomes para o Ministério, e aí começava a surgir, às vezes, alguns nomes, como o Guido Mantega, surgiu, né, eu já falei o Henrique Meirelles e o Pércio Arida, mas hoje a bola da vez é o Fernando Haddad, né? Hoje, quem está cotado para ser o ministro da Fazenda é o Fernando Haddad. Inclusive, né, é importante a gente trazer isso para os nossos ouvintes, hoje se fala sobre dividir o atual Ministério da Economia em 3 ministérios, né? Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Vamos começar, então, pelo nome. Daniel, o que você acha do nome do Haddad para ministro da Fazenda, ou se continuar ministro da Economia?
E como é que você também avalia essa possível divisão do atual Ministério da Economia em 3 ministérios diferentes, ou seja, Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio? Em princípio, eu acho que o Fernando Haddad ele reúne aí experiência e qualificação técnica para desempenhar, né, um papel bem competente na condução da gestão macroeconômica. Um problema que eu percebo nesse debate todo é que, justamente por conta dessa pressão midiática, né? Midiática, e na verdade é o que a gente chama, a mídia, inclusive, escolhe chamar de pressão ou humores, né? Como se o mercado financeiro fosse uma entidade com muitas mudanças de humor, né? E é uma entidade que precisa aceitar ou não as indicações para a equipe econômica do governo. Então, o que a gente percebe é que esses nomes todos que têm sido aventados, e a mídia fez um trabalho muito mal camuflado de indicar os nomes que eles gostariam, né, que foram escolhidos. Essa indicação, obviamente, vem dessa relação próxima que a grande mídia tem com o setor financeiro, que também tem os seus favoritos, e dá ali os seus recados. Olha, queremos esses nomes são bons para a gente, adoraríamos que o governo se sentisse obrigado a indicar essas pessoas. Um nome que era absolutamente favorito desses grupos sabotadores aí do nosso Estado era o Henrique Meirelles, né, que tinha um compromisso muito claro de engessar a capacidade do governo brasileiro de fazer a sua política fiscal com investimentos agressivos, generosos, esgotando mesmo as nossas oportunidades produtivas, né? E, com isso, também ocupando espaços que, em princípio, hoje têm sido ocupados cada vez mais pelo setor privado, né? Então, sempre que você esvazia a capacidade do Estado de oferecer bens e serviços públicos por subfinanciamento, você permite, né, que o setor privado ocupe esses espaços. E aí a gente entra, por exemplo, com a educação, né? Quando você sabota as universidades públicas, as universidades privadas podem ocupar esse espaço. Quando você sabota a saúde, os planos de saúde podem ocupar esse espaço, né? E uma população empobrecida, inclusive, é uma população conveniente para bancos, que podem oferecer empréstimos. Então, existem vários interesses que estão alinhados com a impossibilidade do governo de seguir fazendo políticas fiscais mais agressivas, né, de gastar o que pode gastar para melhorar o desempenho da economia e para oferecer bens e serviços públicos para a população. E o Meirelles tinha um compromisso muito bem definido com a agenda de austeridade. Não, a gente tem um compromisso de controlar o endividamento público, essa é a prioridade, ele sempre se anunciou desse jeito, é um dos favoritos. Da mesma forma, o Pércio Arida, né, que é o outro liberal anti-intervencionista, que também gosta de prometer que não vai deixar o governo gastar, né? Inclusive respeitando aí todas essas regras fiscais que são absolutamente desnecessárias e disfuncionais, mas que são feitas para não deixar que o governo gaste. E aí, o que me deixou bastante decepcionado é que, para se cacifar, né, junto a esses grupos que pressionam por ministros que se comprometam com esses objetivos que são absolutamente ruins para a economia brasileira, o Fernando Haddad passou a se apresentar como mais um desses, né, que também estariam comprometidos com esse tipo de engessamento, né, do espaço fiscal para o governo federal, ou seja, um compromisso de tentar reduzir gastos mesmo, tentar controlar o endividamento público e, nesse sentido, criando menos oportunidades para intervenção e abrindo espaço, talvez, para o setor privado buscar ali suas oportunidades de lucrar mais. Inclusive, recentemente mostrando, né, quase que anunciando para o público que a sua dissertação de mestrado havia sido uma defesa, quase que uma crítica ao planejamento estatal
manifestado ali no projeto soviético, mas que ele, na verdade, seria um defensor da iniciativa privada, porque a sua dissertação de mestrado era uma demonstração de que o planejamento estatal soviético não funcionaria como projeto econômico, misturando, inclusive, questões que me parecem muito mais políticas, de arranjo político, né, o autoritarismo que se aponta ali no regime soviético, com o projeto econômico, que era um intervencionismo planejado, né, que pode ser, inclusive, mostrado em outras economias bem menos autoritárias, que também têm um nível de planejamento maior, as sociais-democracias, né, nórdicas, por exemplo, com intervenções bastante generosas na economia. Então, mas ele, por algum motivo, quer se separar, né? quer mostrar que ele não tem relações próximas com essa esquerda, talvez, econômica, que defenderia um intervencionismo maior. E aí, em princípio, parece que ele foi convincente, né? E a grande mídia tem tido cada vez menos rejeição ao seu nome. Da mesma forma, alguns representantes aí do setor financeiro já anunciaram que gostam do nome. Por exemplo, André Esteves já falou que está gostando muito do perfil do Haddad. Então, é o tipo de coisa que, para o povo brasileiro, não vejo como tão positiva, né? Seria alguém que, pelo menos, está se apresentando como um nome que enfraqueceria uma gestão fiscal para reconstruir o país. Porque se você não deixa o governo gastar, você não consegue fazer nada. Até pensando um pouquinho que o Haddad, uma das qualidades que se fala muito do Haddad é porque o Haddad seria um ministro político e não técnico, né? Então, ele seria uma pessoa que faria exatamente essa ponte que você tanto falou que ele não está fazendo. E aí, completando um pouquinho, Daniel, na nossa pergunta, e aí pensando numa divisão do Ministério da Economia em Fazenda, Planejamento e Indústria, será que um ministro como o que o Haddad tem se mostrado, ou seja, mais pró o que o mercado gostaria, não seria talvez melhor que estivesse no Ministério de Indústria e Comércio para a gente ter o ministro da Fazenda mais flexível às necessidades que a gente vai enfrentar a partir do ano que vem? Não sei, nesse sentido, depende dos outros, da força dos outros ministros que sejam encaixados nesses ministérios, né? A gente teria mais duas oportunidades de talvez ter ministros mais arrojados, mais corajosos aí na proposta de reconstrução do país. Então, talvez um ministro forte no planejamento, né, um nome verdadeiramente desenvolvimentista, progressista, ajude a contrapor esse compromisso mais austero aí que o Haddad está, pelo menos, indicando que teria, né? Da mesma forma, política industrial, principalmente aí é uma coisa interessante, né? Tratar a política industrial como algo estratégico e que merece ser tratado de maneira separada, né? Uma estratégia específica para o desenvolvimento industrial do país. Então, um nome forte na indústria e no comércio também pode ajudar bastante nesse sentido. Talvez se o ministro da Fazenda ficar mais com esse papel, né, de dialogar com esse tal mercado que o tempo todo ameaça sabotar, né, a economia brasileira, isso talvez funcione. O outro agente importante nisso tudo é o presidente do Banco Central, que aí, infelizmente, não pode ser indicado por pelo menos mais 2 anos, né? Alguns membros da diretoria podem, mas o presidente em si vai seguir sendo o presidente indicado pelo governo anterior, que esse sim se mostra muito, muito hostil ao intervencionismo de reconstrução, especialmente quando não está alinhado com o seu projeto político, né? Porque é engraçado que todas as... E olha, não existe na história desse país um governo que tenha sido mais descomprometido com esse suposto equilíbrio fiscal que as pessoas dizem que é necessário do que o governo Bolsonaro, né? Inclusive, ainda bem, né, durante a pandemia, jogou
no lixo, né, ou suspendeu todas as restrições fiscais que impediam aquele governo de gastar e praticou o maior déficit primário da nossa história, né, chegou a 750 bilhões de reais, é um número que não faz nem muito sentido para a cabeça das pessoas, mas é um valor que aconteceu naquele momento e foi o que permitiu que a gente, pelo menos, sobrevivesse à pandemia, né? Então, é um governo que praticou vários gastos deficitários, né, em vários momentos, de maneira muito agressiva, sem muita preocupação ali com resultados fiscais, e não gerou nenhum tipo de reação mais extremada por parte do presidente do Banco Central. Inclusive, no início da pandemia, ao mesmo tempo em que o governo estava se preparando para fazer aquele volume todo de gastos, o presidente do Banco Central colocou a taxa de juros no seu menor nível, né, da história também. Então, é estranho que ele agora venha com esse discurso de que o risco fiscal aumentado por conta das propostas do governo de transição, né, dessa equipe de transição, poderia exigir um aumento na taxa de juros muito maior. Por que a PEC, né, o orçamento de guerra de 2020, e depois a PEC eleitoreira kamikaze do Bolsonaro não exigiram isso, né? Não faz muito sentido, mas é uma coisa... Essas pessoas têm muita facilidade de não serem exigidas mesmo com a coerência, né? Não são obrigadas a se manter coerentes com as suas posições, enquanto que a gente, qualquer coisa que você coloca que possa ser contraditória já é, né, apontado como um crime quase imperdoável, mas para essa galera não, pode mudar de ideia a qualquer momento, o que valia para um governo não vale para o outro, é muito estranho. Mas respondendo, eu acho que é isso. Se a gente combinar aí nomes interessantes nos dois outros ministérios, talvez tenha aí uma equipe que, né, consegue responder aí a todas as necessidades. Perfeito. E aproveitando, né, o gancho sobre o que você falou da questão fiscal e também, né, do personagem, né, o Henrique Meirelles, nesse caso, que era um possível ministro, não tem como a gente terminar uma discussão sobre transição na economia sem discutir o tema quente das últimas semanas, que tem sido a discussão sobre a PEC eleitoral, né, ou melhor, a PEC para o ano que vem, como a gente vai resolver as questões desse novo momento, né? Então, Daniel, o que você pensa, né? Qual é a sua opinião sobre o teto de gastos e essa PEC eleitoral que nós temos hoje? E qual deveriam ser, na sua opinião, os fundamentos do arcabouço fiscal no Brasil? Então, começando, a emenda constitucional que congelou, né, os gastos primários reais, né, porque você tem a correção ali pela inflação, mas em termos reais, os gastos primários estão congelados por 10 anos, renováveis por mais 10. Né? Essa regra é uma das coisas mais estúpidas da história econômica mundial. Inclusive, não existe nada parecido que tenha enrijecido de maneira tão grosseira e absolutista, né, o sistema fiscal de um país. Né? Você precisa, pelo menos, permitir que diferentes governos com diferentes visões possam ali testar, né, receitas de gestão macroeconômica diferentes. O teto dos gastos impede tudo isso, porque ele simplesmente inviabiliza, né, o gasto público. Né? Inclusive, em termos per capita, ele se torna contracionista, né? Porque se a gente está falando de um gasto primário congelado, com uma população crescente, o gasto por cabeça vai sempre cair para uma economia que já não dava conta, né, da oferta de bens e serviços públicos que atendiam minimamente às necessidades da população. Então, o que a gente se comprometeu a fazer com essa regra estúpida é piorar cada vez mais o nosso sistema, né, de garantias de direitos, da população, piorar cada vez mais um sistema que já era insuficiente. Tá? E aí é um debate tão estranho, né, porque 2020 deveria ter mostrado para todos os economistas que têm o mínimo de
de compromisso com a verdade, com a ciência, 2020 deveria ter mostrado que a tese de que o governo brasileiro poderia enfrentar uma crise fiscal ou estaria perto de uma situação de insustentabilidade fiscal era absolutamente mentirosa, né? Então, o que nós tivemos? Pelo menos desde 2014, quando a defesa da austeridade se tornou tão dominante no debate brasileiro, inclusive exigindo ali que o governo Dilma, né, desse ali um cavalo de pau na sua gestão e fizesse um mega ajuste fiscal em 2015 que acabou, né, inviabilizando aquele governo, porque inviabilizou a sustentação da economia brasileira. A gente entra em colapso econômico com aquele choque fiscal promovido pelo Joaquim Levy, e depois, a partir dali, as coisas só pioram, né, inclusive politicamente. Então, a origem dos nossos problemas está ali, num mega ajuste fiscal que jogou a economia brasileira numa recessão prolongada, inclusive porque foi feito ao mesmo tempo em que o nosso setor externo estava sofrendo muita piora, né? A nossa balança comercial estava se deteriorando muito por conta de uma queda abrupta nas exportações. Então, é um choque recessivo muito violento, né, por culpa desse projeto de arrumação das contas. O engraçado, inclusive, né, um detalhe importante, é que o projeto se compromete, né, esse projeto, vamos cortar gastos. Por quê? Porque o endividamento público saiu do controle, né? Primeiro, não existe problema na dívida pública em si para um governo que gasta criando moeda, que é o caso do governo brasileiro. Os economistas ainda não entenderam isso, mas é verdade, inclusive inquestionável semanticamente. Quando o governo brasileiro faz um pagamento, ele cria moeda. Então, esse governo não tem como quebrar, a não ser que ele seja tomado de uma incompetência monumental, que, inclusive, acho que em alguns momentos a gente chega até perto, mas é uma escolha, né? Quando o governo decide não vou cumprir as minhas obrigações financeiras, é por escolha, porque ele simplesmente poderia seguir fazendo os pagamentos como faz todos antes, né? Cria dinheiro, faz o pagamento. O limite disso, que faz sentido respeitar, não é o limite do tamanho da dívida, é o limite da economia. Se você gastar demais, obviamente você vai pressionar preços, porque você vai colocar demanda demais na economia para uma economia que não aguenta, né? Então, esse é o limite. Se a gente, por exemplo, decidisse pagar R$1 milhão, né, ou R$1 milhão exagero demais, mas R$10.000 para cada brasileiro para lidar com a pandemia de auxílio emergencial, obviamente seria demais, né? Mas não é porque falta dinheiro. O governo conseguiria fazer esses pagamentos. É porque colocaria muito dinheiro na economia para uma economia que não ia dar conta de produzir para aquela demanda toda. Então, o limite nunca foi falta de dinheiro, né? Mas os economistas adoravam dizer que o governo estava ficando endividado demais, ia ficar sem dinheiro. Por quê? Porque isso facilitava a defesa de algumas agendas que eram interessantes para grupos de interesse fortes. Então, qual a agenda? Vamos promover aí uma reforma administrativa para reduzir gastos com servidores. Para você fazer essa proposta, você tem que mentir para a população e dizer, não, o motivo para a gente fazer isso é que está sem dinheiro. Previdência, mesma coisa. Não. Como é que você vai defender tirar dinheiro dos aposentados? Você diz, é porque está acabando o dinheiro, aí não tem jeito. E as pessoas acreditam nisso porque as suas experiências individuais são assim. Quando você se endivida muito, né, você acaba ficando numa situação de dificuldade, você pode ter que vender os seus ativos, ter que vender carro, ter que vender casa, você pode ir à falência, mas isso é a gente que não cria dinheiro quando faz um pagamento. Então, a gente precisa receber para gastar. O governo é o oposto. Ele é que cria o dinheiro que a gente usa para pagar impostos. Aliás, é uma das coisas mais fáceis de entender, talvez, seria se as pessoas parassem para se perguntar, vem cá, de onde vem o dinheiro que a gente usa para pagar impostos? Porque ninguém aqui falsifica dinheiro, né? Se o dinheiro é uma dívida estatal, ele tem que vir do Estado para depois voltar para ele. Então, esse é o primeiro ponto. Nunca houve falta de dinheiro, mas os economistas defendiam todos esses projetos de desmonte estatal, contando essa mentira de que faltava dinheiro. E essa mentira se sustentou, né, para promover o ajuste fiscal da Dilma,
né, com o Joaquim Levy. Depois, para justificar o impeachment também, né, porque o próprio crime de responsabilidade fiscal, suposto crime, só se tornou um escândalo tão grande porque vinha aliado a essa ideia de que esses gastos excessivos do governo petista tinham quebrado o país, né? Então, essa mentira foi importante também naquele momento. Logo em seguida, o governo Temer anuncia, consegue aprovar, né, a sua reforma na Previdência, consegue aprovar uma reforma trabalhista e consegue aprovar o teto de gastos, né, que é o seu grande projeto, porque aí ele inviabiliza mesmo que o governo siga gastando e fortalecendo o Estado brasileiro. Não tem jeito, você não pode gastar porque tem um teto, o limite é legal, não é porque falta dinheiro, né? Embora eles usem esse limite legal para dizer, tá vendo? Estava quebrado, porque não está conseguindo gastar. E essa mentira segue muito forte porque ela era interessante para o governo Bolsonaro defender a reforma administrativa. Você lembra que antes da pandemia, a grande mentira que todo mundo contava na mídia, e aí o papel da mídia, de novo, é muito importante, todo mundo apresentava o mesmo diagnóstico. Você precisa de uma reforma administrativa para evitar a falência do governo brasileiro. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia obrigou esse pessoal que sabia que estava mentindo a segurar um pouco. Por quê? Porque se a gente continuasse afirmando que não tinha dinheiro para o governo gastar para combater a pandemia, o Brasil acabava. Acabava porque a gente não ia ter dinheiro para pagar pelos gastos com a crise sanitária, construção de hospitais de campanha, fortalecimento da saúde, né, dos governos subnacionais, o próprio auxílio emergencial, compra de vacinas, não ia ter dinheiro para nada. A gente precisou chegar a um déficit primário de 750 bilhões de reais só para evitar, e isso com uma queda econômica de quase 5% no PIB. Então, você imagina se o governo não tivesse feito esse déficit primário porque ficasse apegado a todas as restrições fiscais que eram impostas a ele. Ele teve que passar do teto muito para lidar com a pandemia, né? Se não tivesse essa autorização, acabou. A gente hoje estaria tentando achar comida caçando, pescando, ou teria morrido, né? Então, era uma situação de tudo ou nada. E isso fez com que os mais pragmáticos admitissem. Era mentira que o governo não tinha dinheiro. Paulo Guedes foi, né, em rede nacional e disse claramente, olha, daqui para frente nós vamos anunciar né, ele solicitou um decreto legislativo de calamidade para suspender todas as regras fiscais que impediam aquele governo de gastar para lidar com a pandemia. Mas se o problema, então, perceba só que loucura, né? Ele não anunciou fontes novas de arrecadação, ele não anunciou o uso de fundos que ainda não que estavam ociosos de recursos, ele não anunciou nem operações financeiras para captação excepcional de recursos, né, como, por exemplo, títulos de guerra, né, que acabam confundindo a cabeça das pessoas, porque fazem parecer que a Segunda Guerra Mundial foi financiada com títulos de guerra nos Estados Unidos. Mas o Paulo Guedes nem isso fez, ele simplesmente solicitou que as regras fiscais fossem suspensas. E dali para frente, o governo gastou o que precisava gastar para lidar com toda aquela crise. Então, ali é uma admissão clara. Você não precisava de mais dinheiro, você só precisava desfazer as regras fiscais que você mesmo tinha feito. Você mesmo tinha defendido que elas tinham que existir. Houve, então, a suspensão das regras com decreto, depois a PEC do orçamento de guerra, e o dinheiro apareceu, não faltou absolutamente um centavo para aquele gasto, né? As pessoas perguntam, de onde veio esse dinheiro? O dinheiro foi criado. Aí é sempre assim, a gente olha o dinheiro, parece que ele sai da continha do Tesouro, mas no final do ano a continha do Tesouro já está todinha reabastecida, tá? Porque o dinheiro vai para a economia, ele acaba se transformando em títulos públicos, existe ali uma sequência mais complexa em que os títulos públicos são primeiro oferecidos pelo Banco Central e depois são trocados por títulos vendidos pelo Tesouro, mas qualquer diferença entre esse abastecimento que enche a conta do Tesouro de recursos vem do Banco Central. Sempre veio. O Banco Central tem que fazer isso
para cumprir as suas metas monetárias. A meta dele principal é estabelecer a Selic no lugar que ele se compromete a manter nas reuniões do Copom, né? Então, isso garante que o governo brasileiro, enquanto isso estiver valendo, nunca vai ficar sem dinheiro para gastar. Significa que pode gastar sem nenhum limite? Não, obviamente a gente falou aqui, 10 mil reais para cada brasileiro seria absurdo, muito mais do que a economia aguenta. Mas o mesmo problema acontece do lado oposto, que é quando você gasta muito menos do que a economia precisa para funcionar bem, que é o que tende a acontecer quando as nossas regras fiscais são elaboradas não para evitar o gasto excessivo, o gasto ineficiente, o gasto corrupto. Aliás, as nossas regras fiscais têm até favorecido esse tipo de gasto. Exemplo óbvio é o orçamento secreto, né? Então, as nossas regras fiscais não estão melhorando a qualidade do gasto. O que elas acabam fazendo é simplesmente impedindo que o gasto chegue no seu nível necessário para a economia funcionar bem. Por quê? Porque elas são feitas para combater o endividamento público, que é um objetivo absolutamente irrelevante para uma economia que quer funcionar bem, porque o endividamento público não é problema. A dívida do Estado que cria a sua própria moeda não é problema, como é a nossa, né? Então, essa confusão faz com que todo o nosso arcabouço fiscal seja disfuncional, porque ele se propõe a resolver um problema que não é problema, inclusive ele acaba não resolvendo nem esse problema, porque existe uma falácia lógica mesmo na elaboração desses sistemas de gestão fiscal, em que o governo esquece que, quando ele gasta mais ou menos, ele afeta a sua própria arrecadação, né? Então, o que acabou acontecendo é que, quando o Joaquim Levy realizou aquele mega ajuste fiscal numa economia que já tinha tendências depressivas por conta do que estava acontecendo na balança comercial, ele acabou derrubando ainda mais a arrecadação e o resultado fiscal piorou. Então, se fosse um problema mesmo que o governo, né, ter um desequilíbrio fiscal, o corte de gastos é uma forma horrorosa de combater isso. Você não consegue resolver dificuldade fiscal, mesmo que fosse um problema, com corte de gasto, porque você afeta a arrecadação também, né? Então, tem isso, e tem o fato de que a gente não deveria estar se preocupando com o resultado fiscal. E aí, acho que para completar, você perguntou, então, qual seria um arcabouço que funcionaria melhor? O arcabouço que privilegiasse o planejamento do gasto, para que o gasto seja bem feito, eficiente e respeite os limites verdadeiros de uma economia monetária, né? Como a gente conversou aqui, 10 mil reais para cada brasileiro seria um gasto totalmente deletério, produziria pressões inflacionárias inaceitáveis, né? Muito, muito ruins para a nossa economia, né? Por outro lado, há gastos que, mesmo quando eles acontecerem com arrecadação muito insuficiente, né, se a gente pensar nessa lógica de que comparar arrecadação com gastos deficitários que olhem, né, para redução dos nossos gargalos produtivos, podem ter efeitos até desinflacionários. A gente não lembra disso, né? Mas investimento que reduza custos produtivos, né, na nossa economia é um tipo de gasto que, pelo menos no médio e longo prazo, tende a ter efeitos desinflacionários, né? Um exemplo clássico é a China, que promove gastos praticamente sem limites, né? Ali o arranjo é um pouco diferente, porque existe o financiamento que parece um financiamento não deficitário quando vem de bancos públicos, mas é a mesma lógica, é liberar recursos para serem gastos na direção certa. Lá, qual foi a direção? Vamos produzir uma infraestrutura, né, de apoio à produção chinesa incomparável com o resto do mundo. Então, ferrovias extremamente rápidas e eficientes, capazes de carregar muita carga ao mesmo tempo, né? Estrutura de produção de energia extremamente moderna, tudo isso reduz custos produtivos que permitem que, então, as empresas possam produzir muito mais, né, e aí alimentar com oferta de bens e serviços qualquer demanda que possa aparecer. No nosso caso, o interessante é atender a demanda interna nossa, né, permitir que a gente produza mais alimentos, né, mais energia,
para a população brasileira se manter, mais remédios, mais educação, mais segurança. Tá? Então, esse deveria ser o arcabouço fiscal, e aí a gente precisa superar tudo, porque o princípio fundador das nossas regras fiscais é errado. Ele busca equilibrar o orçamento. Isso não deveria ser um objetivo. Obrigado, Daniel. Realmente é muito importante a gente ouvir um especialista falando sobre essas questões econômicas que não estão presentes na grande mídia. A gente não vê esses aspectos que você trouxe, essas questões fiscais que você trouxe, que são muito importantes, e desconstrói um pouco, ou muito, se a gente quiser, né, ser mais correto, muito essa discussão e essa visão midiática sobre teto de gastos, sobre não gastar muito e, né, voltando à primeira pergunta, o posicionamento que eles esperavam da equipe econômica do governo Lula, né? Então, a gente consegue desconstruir bastante sobre como deveria ser nossa área econômica no próximo governo. Mas, infelizmente, para os nossos ouvintes, chegamos ao final desse episódio com o Daniel sobre a cobertura da mídia sobre economia na transição para o governo Lula. Quero agradecer em nome de toda a equipe ao Daniel pela participação neste episódio. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. E não se esqueçam de acessar nossas redes sociais e compartilhar o nosso podcast. A todos e todas que nos acompanharam até o final, muito obrigado e até a próxima.